Hoje eu venho até a tribuna, da Assembleia para tratar de um tema relevante para o Estado de Minas Gerais e que demanda, mais uma vez, a intervenção do Governo de Minas e da Assembleia Legislativa. E eu trato aqui especificamente sobre a questão das barragens decorrentes da mineração e de remoções que têm acontecido por pessoas atingidas ou potencialmente atingidas por essas barragens. Eu queria recordar aqui, no ano de 2019, no mês de fevereiro, a comunidade de Socorro, que fica em Barão de Cocais, ela foi acordada no meio da madrugada pelas sirenes e essa população teve que abandonar suas casas, seus pertences. Muita gente naquele momento ali saiu apavorado, até descalço, e a verdade é que desde então, boa parte dessas pessoas não voltaram para suas casas. São 155 famílias, cerca de 500 pessoas que foram desalojadas, que ficaram abrigadas em hotéis, e muitas delas ainda lutam para ter as suas indenizações pagas pela Vale, no caso dessa barragem, pela Vale. E amanhã, na sexta-feira, está marcada uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, exatamente para tratar dessa questão. Então eu venho aqui para, mais uma vez, cobrar da Vale, especialmente, que tenha transparência, que tenha agilidade. Não é possível que as famílias vão demorar aí 2 anos para poder ter o seu direito de ter sossego, de ter uma vida, de ter uma casa restabelecida. Infelizmente, isso tem acontecido. E agora, ainda na semana passada, eu que sou de Itabira, já disse aqui, fui surpreendido por uma informação que circulou na imprensa local sobre a remoção de 300 famílias em 2 bairros da cidade, no bairro Bela Vista e no bairro Nova Vista. Felizmente, no caso de Itabira, não foi uma remoção feita na correria, pela madrugada, mas que também vai impactar diretamente essas famílias. Eu, na segunda-feira, eu fiz uma reunião com parte das famílias que estão na área que deverão ser removidas. A remoção, no caso de Itabira, ela se faz necessária diante da nova legislação que impõe o descomissionamento das barragens, e essa remoção ela precisa ser feita em acordo com a comunidade. Nós precisamos aqui proteger a comunidade, porque nesse caso, não há dúvida, é a parte mais vulnerável na relação. De um lado, eu conheço bem o bairro, conheço muitas das pessoas que estão lá. São pessoas que mudaram para essa região na década de 60, de 70, de 80, e que quando mudaram era um bairro bonito, que tinha ali uma área com um rio passando no fundo de suas casas, um campo de futebol, enfim, mata. E pouco a pouco a Vale veio ocupando esse terreno, foi construindo e ampliando as suas barragens, e nesse momento lá, hoje é um dos diques da barragem do Pontal. Seguramente a barragem do Pontal é uma das maiores barragens do mundo, uma barragem que tem cerca de 220 milhões de metros cúbicos de rejeito. Para comparar aqui, a barragem de Brumadinho, que estourou, era uma barragem de 12 milhões de metros cúbicos, é uma barragem quase 20 vezes maior e que deverá ser descomissionada pela Vale. Qual que é o nosso pedido aqui? Em primeiro lugar, obviamente, através da Comissão de Minas e Energia, da qual eu faço parte, nós estamos oficiando vários órgãos do Estado, a Vale, a ANM, pedindo esclarecimento. E por que eu falo sobre isso? Porque eu fui na comunidade para conversar com as pessoas e perguntei para eles, o que vocês estão sabendo? E eles disseram, nós não temos notícia do que vai ser. A gente vive um verdadeiro pesadelo, deputado. Eu conheço casas que estão abaixo do nível da barragem e tem uma placa na porta da casa dizendo rota de fuga. É uma casa que está a cerca de 30, 40 metros da barragem e o morador, com muita simplicidade, me disse, eu acho que eles colocaram isso aqui na porta da minha casa para me torturar psicologicamente. Eu não consigo dormir em paz com a minha família aqui,
porque eu sei que se tiver um problema na barragem, antes de eu conseguir chegar na porta da minha casa, eu já fui devorado pela lama. E esse é um sentimento que, infelizmente, ele aflige a todos aqueles que são vizinhos de barragem. São estruturas que, de fato, precisam ser descomissionadas. Nós entendemos que a Vale busca cumprir essa função, mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser feito, eu repito aqui, com transparência, com agilidade, respeitando os moradores, com responsabilidade social. Em pleno ano de 2021, cada vez mais as empresas, não só no Brasil, mas no mundo todo, precisam de ter um respeito com as comunidades onde atuam, com o meio ambiente, com governança. Cada vez mais isso é cobrado nas bolsas de valores de todo mundo, e eu tenho certeza que a Vale também tem o interesse de atender esses padrões internacionais em suas operações. Portanto, o que a gente quer aqui é que haja esse respeito, que haja esse relacionamento direto com a comunidade, com total transparência. E, finalmente, quero também solicitar, o município de Itabira, apesar de ser um município com 120 mil habitantes, não tem instalado uma defensoria pública estadual, que é uma função do Estado de Minas Gerais e que até então não está disponível na cidade. E é fundamental a participação da defensoria pública para auxiliar essas famílias. A defensoria pública precisa estar ali, porque são famílias que precisam desse apoio, exatamente porque elas não têm o mesmo grau, tanto de informação e quanto de assessoria técnica, para negociar de igual para igual com a Vale. É uma grande empresa, uma multinacional, que a gente já disse aqui, que teve um lucro de 30 bilhões de reais apenas no primeiro trimestre do ano de 2021, negociando com a pessoa que tem ali a sua casa, negociando com famílias que às vezes moram 3, 4 famílias dentro de uma mesma casa, do mesmo terreno, tem ali a casa principal com um puxadinho, com outro, porque são imóveis que ficam de herança e vai passando e os filhos vão ocupando aquele espaço. Então, esse é o nosso pedido aqui. Transparência por parte da Vale. Aliás, transparência que precisa ser fundamental, que precisa ser ponto central em qualquer relação, sobretudo quando se fala de barragem. Ainda ontem saiu uma decisão judicial dizendo que a Vale omitiu a existência de 12 barragens no estado de Minas. 2 delas, inclusive, na mina de Conceição, que fica em Itabira, mais 5 em Catas Altas, outras em Nova Lima e alguns outros municípios do nosso estado. Portanto, o que a gente quer aqui, quero reiterar, pedido de transparência, de agilidade, de responsabilidade social por parte da Vale. O pedido de acompanhamento, de assessoramento, de defesa da Defensoria Pública do Estado de Minas para que dê o suporte às famílias, juntamente com o Ministério Público que está acompanhando essa situação, para que esse evento, que por si só já é traumático, imagina você deixar a sua casa, deixar toda a história ali, os vizinhos, né, as pessoas moram na casa, tem às vezes décadas que estão lá, que tem uma relação estabelecida de confiança com a vizinhança, de gostar do bairro, etc., ela já vai ter que ser removida. Então, nesse momento, que essas famílias, sobretudo, estão extremamente fragilizadas, diante da falta de informação, diante da insegurança, da incerteza e da própria barragem que está ali ao lado, atormentando essas famílias, é fundamental que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais se faça presente e que acompanhe e dê todo o suporte necessário. Então esse é o meu pedido, o registro que eu faço aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, porque esse tema, muitas vezes, ele ganha os holofotes no momento das tragédias, mas nós não podemos esquecer que pequenos acontecimentos no dia a dia estão afligindo a vida desses moradores. Pequenos acontecimentos que para a gente, às vezes, pensando no estado inteiro, pode ser pequeno, mas para a família que foi removida da sua casa, para aquele que teve que ficar 1 ano morando em um hotel, esse não está satisfeito, não. Então eu estou fazendo aqui essa defesa exatamente em nome daqueles que, infelizmente, ficam esquecidos e que não podem ficar. Então,
Presidente, eu quero fazer esse registro aqui e agradecer. Obrigado.